Olá, pessoal. Meu nome é Sheila Carminati, eu sou do escritório Carminati Dangui Advogados Associados e hoje eu vim aqui falar para vocês sobre algumas medidas que o empresário pode estar tomando nesse momento de crise, de calamidade pública em relação à Covid-19, né? Especialmente eu vou falar para vocês das medidas provisórias 927 e 936. Eu quero relembrar, antes de começar a falar, de que o empresário ele precisa buscar aquela solução que seja melhor para ele. Eu vou apresentar aqui algumas opções que juridicamente são possíveis, mas é sempre necessário fazer um estudo com o seu contador, com o seu advogado de confiança, com o seu próprio responsável de RH, né, para verificar quais vão ser os encargos trabalhistas, quais vão ser os riscos que você pode estar correndo para cada uma dessas atitudes que você tomar, né? A gente sabe que o direito não é uma coisa assim, preto no branco, sempre existem interpretações jurídicas, ainda mais nesse cenário de crise que a gente se encontra. Então, é interessante sempre fazer uma ponderação de qual vai ser a medida que vai ser tomada para que os riscos assumidos não sejam maiores do que aqueles que o empresário está disposto a assumir, vamos dizer assim. Então, primeiramente, quanto à medida provisória 927, o que ela traz? Algumas medidas para o empregado poder ficar em casa ou poder trabalhar à distância, sem que isso prejudique tanto financeiramente o empresário, o empregador, né? Primeiramente, a gente tem a possibilidade de ser feito o home office. O que é necessário para o home office? Que seja avisado com 48 horas de antecedência, não precisa ter nenhum acordo, o empregador pode determinar isso, mas se o empregado não tiver os equipamentos necessários, quem tem que fornecer esses equipamentos é o empregador. Além do home office, também pode ser utilizada a antecipação de férias, né? As férias também têm que ser avisadas com 48 horas de antecedência para o empregado, não precisa de concordância dele, pode ser determinado. E a diferença das férias normais é que o salário daquele mês de férias ele pode ser pago até no quinto dia útil do mês seguinte ao gozo de férias. Então, se o empregador vai tirar férias no mês de maio, o empregador só precisa fazer o pagamento desse salário até o quinto dia útil do mês de junho, por exemplo, né? Além disso, o 1/3 de férias, aquele que é obrigatório ser pago, ele pode ser pago até a data de vencimento da última parcela do 13º, ou seja, lá em dezembro. Isso é também uma medida aí para aliviar os cofres do empresário, para que ele não precise despender tantos valores assim nesse momento, né? Além disso, a gente também tem a antecipação de feriados. Ela também tem que ser avisada com 48 horas de antecedência e tem uma situação de diferença. Se for um feriado que seja religioso, ele precisa de um acordo individual com o empregado. Se for um feriado que seja não religioso, por exemplo, Tiradentes, que a gente teve agora, você pode fazer sem precisar de acordo individual, pode determinar para o empregado. Como é que funciona? Você vai adiantar esse feriado e no dia que for o feriado ele vai ser trabalhado normal na sua empresa. Isso não vai ter nenhum problema jurídico quanto a isso. Depois disso, a gente tem também a situação do banco de horas, que é uma coisa que está sendo muito utilizada nesse momento, né? Por todos os empregadores, todos os empresários estão buscando utilizar o banco de horas. O banco de horas sempre foi uma coisa que existiu, né? Poderia ser feito por acordo com o empregado, fazer o banco de horas. No entanto, a diferença desse banco de horas é que todo esse período, por exemplo, o empregado está em casa, ali porque ele foi afastado, porque ele é de grupo de risco, ou porque a empresa está fechada, esse tempo que ele estiver em casa vai contar como horas em débito e depois que acabar a calamidade pública, o estado de calamidade pública for declarado como encerrado, vai ser possível o empregado
compensar essas horas que ficou faltando em até 18 meses, uma média de no máximo 2 horas extras por dia. Então, vai ter um longo período aí para compensar. Essas horas não vão ficar sem serem pagas nesse momento pelo empregador, mas futuramente o empregador vai poder exigir horas extras para compensação disso daí pelo empregado. Além dessas medidas, também falando em segurança do trabalho e saúde no trabalho, né? Como é que fica a situação das CIPAs? As CIPAs continuam existindo nas empresas em que elas são obrigatórias, Comissão de Prevenção a Acidentes, né? E naquelas em que ela já está constituída, ela permanece existindo. O que fica suspenso é só a necessidade de ser feita uma nova eleição de CIPA. Né? Até que se mantenha esse estado de calamidade pública, a CIPA se mantém, não precisa fazer uma nova eleição. Quanto aos exames periódicos, admissionais e demissionais, os periódicos e os admissionais ficam inexigíveis nesse momento, não é necessário fazer. Já os demissionais é obrigatório que seja feito, tá? Mesmo que seja durante a pandemia, é necessário fazer esses exames. Treinamentos que são obrigatórios, né, nas empresas maiores, precisa ser feito um treinamento de segurança, de saúde no trabalho. Eles também ficam suspensos nesse momento de pandemia, nesse momento de calamidade. E quando voltar às atividades da empresa, o empregador tem até 60 dias no máximo para regularizar a situação, fazer esses treinamentos que eram obrigatórios. Ou ele pode fazer desde já também, mediante o sistema EAD, Educação à Distância. Se ele providenciar isso para os seus empregados, ele pode fazer dessa forma também, para manter em dia e quando voltar às atividades já está com tudo correto, né? Depois disso, a última medida assim, importante de falar dessa medida provisória 927 é sobre a suspensão dos pagamentos do FGTS. Então, as competências de março, abril e maio, elas ficam suspensas de pagamento, né, que elas seriam pagas em abril, maio e junho, e essas parcelas vão poder ser pagas em até 6 vezes. Então, isso vai ser parcelado ali com a União, vai ser ajustado, só que no caso do empregado sair, né, vai ter que ser pago isso tudo de uma vez. Não vai poder continuar o parcelamento. Se no meio desse parcelamento, das 6 parcelas, o empregado sair, não tem o que fazer, vai ter que pagar tudo de uma vez só. Também, se acontecer de atrasar uma dessas parcelas, a União vai exigir que seja pago tudo de uma vez só, que vai gerar encargos também. Então, é bom pensar muito bem antes de adotar essa situação, para ver se dentro de 6 meses, em 6 parcelas aí, vai ser podido manter isso aí, senão pode gerar mais encargos ainda para o empregador, né? Para o empresário, pode gerar mais danos para ele do que benefícios. Agora, passando para a medida provisória 936. O que a medida provisória 936 veio trazer? É uma ideia de manter o emprego do trabalhador, mas ao mesmo tempo manter a nossa economia, né? Manter as empresas funcionando, porque é muito difícil, a gente sabe, você pagar para o empregado, para ele não estar ali o tempo todo, ou para ele poder ficar em casa, é difícil para a empresa se manter aberta sem estar produzindo, né? Mas para que ela não tenha que demitir, o que o governo federal pensou e editou essa medida provisória? A suspensão do contrato de trabalho e a redução da jornada de trabalho. Então, essas duas medidas, elas podem ser tomadas, só que elas têm que ser feitas por acordo com o empregado, têm que ser comunicadas para o Ministério da Economia, que substitui o Ministério do Trabalho, e elas também geram a obrigação do empregador dele não demitir os seus empregados. Então, se ele demitir esses empregados durante o período de suspensão ou de redução, ou até o período igual depois do fim da calamidade pública, por exemplo, ele suspendeu ou reduziu a jornada por 60 dias. 60 dias depois do fim da situação de calamidade,
o empregado ainda não pode ser demitido. Se isso acontecer, o empregador vai ter que pagar tudo o que seria devido desses meses em que ele tinha uma certa estabilidade, né? Como é que vai funcionar na situação da suspensão de contrato de trabalho? O contrato de trabalho pode ser suspendido aí por até 60 dias. No caso da suspensão, quem vai pagar esses valores vai ser a União para as pequenas e médias empresas e o microempresário individual, que tem um faturamento estabelecido lá na medida provisória. Dentro desse faturamento, quem vai pagar o valor dos salários, né, na verdade, vai pagar o que seria o equivalente ao seguro-desemprego para o empregado, vai ser a União. Ele vai ter que pleitear isso no Ministério da Economia e vai receber. Já nas empresas maiores, grandes empresas, elas vão ter que contribuir com 30% desses valores para os empregados. Se elas não contribuírem com esses 30%, elas não vão poder fazer a suspensão do contrato de trabalho. É um condicionante para que elas façam essa suspensão, elas arcarem com esse 30%. Já na situação da redução da jornada de trabalho, a redução pode ser feita em 25%, 50% ou 70%. São só esses percentuais, não pode ser percentuais diferentes, tá? A medida provisória é bem clara quanto a isso, somente esses percentuais. Mas aí eu posso diminuir o valor do salário do meu empregado? Pode, porque você vai diminuir a carga horária dele. Então, se você vai diminuir a carga horária em 50%, o salário vai reduzir 50%. Mas o valor de hora trabalhada vai ser o mesmo. Se você pagava R$ 10 por hora trabalhada, né, fazendo um cálculo de divisão para o teu empregado, ele vai continuar recebendo R$ 10 por hora, só que ele vai fazer menos horas. É só isso, você não pode diminuir o valor do trabalho dele. Isso é vedado. Não pode fazer, tá? Quanto à questão aí de quanto tempo posso utilizar essa redução da jornada de trabalho, por até 90 dias, tá? Então, a suspensão de contrato de trabalho é por até 60 dias, sendo que pode ser dividido em 2 períodos de 30, e a redução da jornada de trabalho é 90 dias. Agora, já passando por uma situação que não é da medida provisória, que já existia, também são possibilidades para o empregador dele utilizar o plano de demissão voluntária, que é uma coisa que já existia na CLT, já era previsto antes. Então, isso tem que ser feito com o sindicato, não pode ser direto. Por que é benéfico para o empregado? Porque pode ser oferecida vantagens para ele. Se você fizer a demissão voluntária, vamos continuar pagando o seu salário por um período X. Ou vamos manter o seu plano de previdência, vamos manter o seu plano de saúde aqui com a empresa. Você pode oferecer vantagens e, em troca, vocês fazem um acordo, um plano de demissão voluntária. Mas isso é sempre em conjunto com o seu sindicato, tá? Com o sindicato dos trabalhadores. Não pode ser feito por acordo individual. O que pode ser feito por acordo individual? Pode ser feito aquele acordo de demissão que já existia na CLT depois da reforma trabalhista. Você pode fazer esse acordo individual de demissão, por exemplo, combinar com o seu empregado. Olha, eu vou te demitir, a gente vai fazer um acordo de demissão aqui, você vai receber metade do seguro-desemprego e a multa de 20% do FGTS e todas as outras verbas trabalhistas normais, né, de rescisão. E depois, quando essa situação passar, que eu tiver melhores condições, se tiver possibilidade financeira, eu venho a te recontratar. Né? Pode ser feito isso, não vai ter ilegalidade nenhuma. Já uma outra situação que a gente tem aqui é da demissão pelo fato do príncipe, no direito nós chamamos. O que é? Quando uma determinação governamental vem e determina que você feche a tua atividade, que você não pode mais trabalhar com aquilo, sob hipótese nenhuma, então ela inviabiliza totalmente o teu negócio,
se chama fato do príncipe. Aí você vai ter que demitir realmente seus funcionários, porque você vai ter que fechar sua empresa. Né? Nesse caso, em que fica totalmente inviável manter o seu negócio por uma determinação governamental, você pode fazer a demissão por fato do príncipe. O que ela implica? Que você não vai precisar pagar os 40% do FGTS, aquela multa de 40% do FGTS. No entanto, você só pode fazer isso por via judicial. Tá? Se não for judicial, não consegue isso. E quem é que vai pagar esses 40% para o funcionário? Afinal, ele não tem culpa também, né? Quem vai pagar essa multa da FGTS, aí vai ser o governo que editou aquela medida que inviabilizou o teu negócio. Mas isso, repetindo, é só via judicial, tem que ser pensado muito bem, conversado com seu advogado, conversado com seu contador, conversado com seu RH, para você não incidir mais encargos trabalhistas, que seria o ideal. Aí, a gente falando um pouquinho agora, por fim, queria falar um pouco sobre a situação dos infectados, como é que funciona. Eles não são considerados, assim, presumidamente, uma doença ocupacional, tá? Então, isso não vai gerar uma indenização da empresa ter que pagar para o empregado. Só vai acontecer isso quando o empregado provar o nexo causal, que a gente chama no direito, ou seja, comprovar que foi por causa do trabalho que ele adquiriu a Covid-19. Se ele não conseguir comprovar isso, aí não se presume que a doença foi uma doença ocupacional, por exemplo, um LER, né, que é uma doença ocupacional de uma secretária, por exemplo. Outra coisa, esse empregado infectado, ele vai receber os primeiros 15 dias de afastamento pela empresa e depois os outros dias quem vai pagar é o INSS. O INSS está com uma plataforma online em que ele vai poder requerer isso daí. Para o empregado suspeito de ter Covid-19, se o teu empregado chegar e falar assim, olha, eu tenho suspeita de estar infectado, nesse caso, ele tem o dever de apresentar um atestado determinando o isolamento dele, determinando que ele faça o exame, porque se ele não apresentar esse atestado, ele tem que continuar trabalhando. Se ele não trabalhar, esses dias vão ser descontados dele. Tá? Então, pode ser descontado do empregado, ele não pode simplesmente falar, estou com suspeita e não vou trabalhar. Ele tem que falar, eu estou com suspeita, não vou trabalhar e mandar o atestado. Se ele não mandar o atestado, vai poder ser descontado do valor do salário dele do mês, esses dias que ele faltou, né? Então, acredito que eu dei um apanhado geral aqui para vocês. Claro que eu não vou me aprofundar, porque a ideia do vídeo era ser bem curto. Espero que tenha sido instrutivo e eu fico à disposição para as dúvidas que vocês têm nos comentários ou no meu e-mail, que é sheilacamaral.advocacia@gmail.com. Muito obrigada. Tchau, tchau.